Qual o valor da opção de compra de Lucas Vidalba no Cruzeiro? Quanto o clube precisa desembolsar para manter o zagueiro argentino de 30 anos? Qual a situação de Matheus Vital? Eduardo Barros falou na última coletiva que pretende utilizar o meio-atacante em uma função diferente no Cruzeiro. Qual será essa posição? E outra, ele fica para 2025? Eu vou trazer detalhes sobre esses dois assuntos do Cruzeiro. Quem será o substituto de Bernard no meio-campo do Atlético na partida contra o Vasco? Nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. E a treta envolvendo Gustavo Scarpa. O meio-atacante saiu muito incomodado do jogo contra a equipe do Palmeiras. Ele tem algum problema com alguém da comissão técnica? O que acontece com Gustavo Scarpa? Eu vou trazer detalhes para vocês nesse vídeo, que é um oferecimento 20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Um oferecimento de Gol Esportes. Se você precisa de uniforme para o seu time do colégio, da faculdade, do bairro, da pelada, procure a Gol Esportes. A Gol Esportes é a melhor fornecedora de material esportivo do país. Gol Esportes de Montes Claros para o mundo. Gol é show. Um oferecimento de Cozinha de Fogo Vals. Comida de verdade, cerveja artesanal é no Cozinha de Fogo Vals, em 2 unidades. Uma no Shopping Del Rey, a outra no BH Shop. Um oferecimento de Avenue Burger Shop. O melhor hambúrguer da sua vida está na Avenue Burger Shop. A Avenue Burger Shop também em 2 unidades. Para iFood você pode pedir no Cidade Nova. iFood Loja Física na Avenida Raja Gabaglia 2000, Torre 1 no Estoril. Avenue Burger Shop, o melhor hambúrguer da sua vida. E um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível, procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Olha o meu, eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Estou muito satisfeito com o resultado. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com os seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Eu sou Thiago Fernandes, sou jornalista esportivo há 14 anos, estou na TV Band Minas, na Rádio Transamérica, na Gol Brasil e no Camisa 12. Além disso, faço parte do Os Cancelados. Inclusive, estive lá por hoje. Você gostou da minha participação? Deixe seu comentário aqui, comente também sobre esse vídeo. Vamos lá, sobre Lucas Vidalba. Jogador argentino de 30 anos, que pertence ao Argentinos Júnior, está tendo a primeira oportunidade dele fora de seu país natal. Ele que foi revelado pelo Independiente da Argentina, passou pelo Atlético Tucumán, passou também pelo Huracán, pelo Aldosivi e agora está no Argentinos Júnior. Desde 2021 defende o Argentinos Júnior. Ele foi emprestado ao Cruzeiro como opção de compra fixada ao término do contrato. A opção de compra é de US$ 1 milhão, cerca de 5 milhões e meio de reais. Ou seja, se o Cruzeiro quiser a manutenção de Lucas Vidalba no elenco para a próxima temporada, terá que desembolsar US$ 1 milhão. Jogador na atual temporada, ele só defendeu o Cruzeiro. Foram 26 partidas com 1.209 minutos completos. O ponto é, Lucas Vidalba passou a ser titular mais recentemente. Ele era considerado reserva desse time. E aí ele passou a ser titular por agora. Ele foi titular nos últimos 2 jogos do Cruzeiro, o empate por 0-0 contra o Cuiabá e o empate também por 1-1 com o Vasco da Gama, e ele também foi utilizado nas 2 partidas contra o Libertad, ambas como titular, e pela Copa Sul-Americana. O 2-0 fora de casa, obtido pelo Cruzeiro, e o empate por 1-1 contra o Libertad no Mineirão na última quinta-feira. Então, um jogador que se tornou titular da equipe e passou a ter mais minutos nesse momento. Antes disso, ele era um reserva de luxo, basicamente, nesse time, até porque até então os titulares eram João Marcelo e Zé Ivaldo, agora Zé Ivaldo e Lucas Vidalba. Então, Lucas Vidalba, hoje titular do Cruzeiro, caso o clube queira a manutenção do jogador para a próxima temporada, vai ter que desembolsar US$ 1 milhão, 5 milhões e meio de reais. Ponto importante, hoje a diretoria é contrária à permanência de Lucas Vidalba, mas é uma situação que vai ficar a cargo do técnico Fernando Diniz.
Ele será o responsável pela decisão sobre o futuro de Lucas Vidalba, se o jogador fica ou não na Toca da Raposa 2 para 2025. Mas hoje, Pedro Lourenço é completamente contrário à permanência do jogador. Onde Vital vai jogar? É importante essa pergunta pelo seguinte: eu vi na última entrevista coletiva o Eduardo Barros, auxiliar técnico de Fernando Diniz, dizer que o Cruzeiro tem um plano diferente para o Vidalba. Aliás, para o Vital, Matheus Vital, perdão. Para o Matheus Vital. E como o Cruzeiro tem um plano diferente para o Matheus Vital, a ideia é que esse meio-campista, que atua normalmente como meio-atacante ou como ponta, atue como um volante no time comandado por Fernando Diniz. É isso que Fernando Diniz quer fazer com o Matheus Vital, colocá-lo como um volante nesse time que hoje ele disputa a vaga e tem sido um reserva imediato de Matheus Pereira. Então, Matheus Vital deve atuar como volante no time comandado por Fernando Diniz. Aí ele deve ser um jogador mais recuado nesse time de Diniz. Ele tem contrato até dezembro de 2025 e, a princípio, está nos planos para a próxima temporada. Diniz quer utilizá-lo como um reserva para jogar como volante. Vamos pular para o outro lado da lagoa, falar um pouco sobre o Atlético. Bernard se lesionou, teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O jogador, então, deve ficar fora pelo menos até novembro deste ano, fim de novembro. E aí, caso ele consiga retornar, seria apenas nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Então, sem o Bernard, quem deve ser o substituto? O Atlético, para enfrentar o Vasco, não terá Daverson, que no jogo contra o Fluminense foi o substituto de Bernard. Como o Daverson não pode atuar pela Copa do Brasil, já que defendeu o Cuiabá por esta competição, o Atlético deve utilizar Igor Gomes na função. O mais provável é que Igor Gomes seja utilizado como meio-campista no lugar de Bernard na escalação do Atlético para a partida contra o Vasco nesta quarta-feira, o jogo que acontece às 19h15 na Arena MRV, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Igor Gomes é quem deve ganhar uma oportunidade. Se você me perguntasse o que eu gostaria de ver o Rubens nesta função. No entanto, a diretoria, a comissão técnica, nesse momento, quer utilizar Igor Gomes, porque entende que é um jogador que tem atuado com mais frequência na função. Então, Igor Gomes é quem deve ganhar uma oportunidade como meio-campista no lugar de Bernard neste time do Atlético. Você concorda com isso, torcedor? Deixe seu comentário aqui. E agora vamos para outra. No último sábado, Gustavo Scarpa ficou bastante incomodado com a substituição no jogo contra o Palmeiras. O jogador deixou o gramado, acho que aos 14 minutos do segundo tempo, para a entrada do Guilherme Arana. Jogou a chuteira no banco de reserva, saiu reclamando, disse que não era possível que seria substituído. Relatos de pessoas que estavam no Brinco de Ouro da Princesa dão conta de que o jogador até deixaria o gramado antes, deixaria o vestiário antes do normal, ele iria para o ônibus do Atlético antes mesmo do restante do elenco ir, ou seja, um jogador que estava ali tentando ficar um pouco mais isolado, mas o problema envolvendo o Gustavo Scarpa e o Lucas Gonçalves, que era quem estava no banco de reservas na ocasião, não passou daquilo ali. Não passou daquela indignação da substituição durante o jogo. Gustavo Scarpa ficou muito indignado, muito incomodado com a substituição. Isso não esconde. As imagens estão aqui, eu vou mostrá-las para vocês, e elas são provas de que Gustavo Scarpa ficou bastante incomodado. No entanto, em que pese o incômodo de Gustavo Scarpa, isso não passou de um incômodo durante o jogo. Vou mostrar aqui para vocês essas imagens do Gustavo Scarpa incomodado, e aí você a chuteira ficou bastante incomodado do pé esquerdo com essa substituição no segundo tempo da partida. Olha aí, ele vai deixar o campo para a entrada do Guilherme Arana e o Scarpa ficou muito incomodado com a substituição. Ó, tira a faixinha, sai gesticulando, com a cabeça baixa. Então, Gustavo Scarpa ficou bastante irritado com a saída aos 15 minutos, na verdade, do segundo tempo, entre 14 e 15 minutos do segundo tempo. E aí, quando ele vai para o banco de reservas, fica nítido que o jogador não gostou de deixar o gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Embora tenha gesticulado ali para os torcedores, especialmente torcedores do Palmeiras, que são fãs também de Gustavo Scarpa, acho que é perceptível que o jogador não gostou desta saída do gramado. E aí, repare que na imagem recuperada, inclusive da própria transmissão, a gente consegue enxergar
um Gustavo Scarpa bastante irritado. Olha, tirando o meião, bastante irritado. Chega um ali da comissão técnica para conversar com ele, chega outro também para se aproximar. O jogador não está com muito papo. E repare, ele joga ali, ó, a chuteira no banco de reservas. Então, por mais que tenha havido uma indignação, nos bastidores do Atlético, o entendimento é de que essa indignação foi algo natural e algo corriqueiro de jogo, de um jogador que não queria ser substituído. É natural que isso aconteça. Não tem celeuma, não tem crise, não tem problema. O incômodo de Gustavo Scarpa foi justamente por ter sido substituído. Importante, conversei com pessoas próximas ao jogador e também com pessoas que estão nos bastidores da Cidade do Galo. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Agora, importante, vou deixar aí o vídeo dos patrocinadores para agradecer a cada um deles. A KTO, a Ego Sports, a Cozinha de Fogo Vals, Avenue Burger Shop e ao Instituto Meca. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.